Boa noite, Ednólia. Boa noite a todos que estão chegando. Já já a gente vai dar início à live piaguiense com o Fernando Ferraz, certo? Temos uma leve atrasadinha, mas nada que vai comprometer a qualidade e o nosso tempo de live. Já já o nosso convidado vai entrar ao vivo conosco, tá certo? Essa que é a nossa primeira live de 2021. Nossa primeira live, nossa 14ª live piaguiense já. Já já ele vai entrar ao vivo conosco. Opa, Fernando, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Maravilha, então. Então, a todos que estão nos acompanhando, uma boa noite. Na nossa primeira live de 2021, essa que é a nossa primeira transmissão ao vivo. A gente tem a honra de receber para uma conversa literária, para uma conversa esclarecedora, o nosso amigo Fernando Ferraz. Boa noite, Fernando. Boa noite, boa noite. Boa noite Fernando a que é nascido, todos. Fernando que é nascido em Parnaíba, mora em Fortaleza há mais de 20 anos, é professor universitário aposentado, escritor, e é justamente sobre essa carreira literária e de magistério que a gente vai falar hoje. Fernando, eu sempre começo as lives com uma pergunta sempre complexa, mas ao mesmo tempo a pergunta instigativa. Eu perguntaria a você, quem é Fernando Ferraz? Quem? Quem é Repete a Fernando Ferraz? pergunta. Um sonhador, um sonhador. Eu sou um sonhador, idealista. Você sempre idealista. Maravilha, então. E eu pergunto agora o seguinte, como foi que se deu os seus primeiros passos na literatura? Como é que foi toda a influência? Você teve a influência da família, da escola? Como é que foi os passos do jovem Fernando? Interessante é porque meu avô Raimundo Ferraz Filho era jornalista, gostava muito na área literária, e eu comecei no antigo ginásio, no 4º ano ginasial, eu, junto com alguns colegas, nós reativamos o jornal estudantil Poder Jovem. E ao sair do ginásio São Luís Gonzaga, fui estudei um ano, o primeiro ano científico, na escola Rolando Jacó, em Parnaíba, quando eu tive a oportunidade de criar o jornal Arauto, que circulou, teve algumas poucas edições. E já a partir do 2º ano científico, eu fui estudar em Fortaleza, vim estudar em Fortaleza, e no período das férias, eu inventei de criar um outro jornal, e com aquele sonho de que aquele jornal estaria fazendo uma grande modificação no fazer jornalístico, foi o Jornal Querela. O Jornal Querela foi o primeiro jornal alternativo no estado do Piauí que utilizou offset. Então ele tinha um visual fantástico com a ajuda do Flammarion, os desenhos do Flammarion, que deram uma beleza singular. E para a alegria nossa, recentemente a Universidade Estadual do Piauí, nós transferimos para ela o direito de fazer pesquisa em cima desses jornais que tiveram só 4, 5 edições. Mas foi uma experiência incrível. Então a minha experiência começou pelo jornal alternativo. Também participei de algumas edições do jornal O Inovação. Ah, maravilha, então. E, Fernando, e assim, Me desculpe, ainda teve um detalhe interessante. Em 1980, eu já estudando em Fortaleza, no dia do meu aniversário, meu pai eu morava numa pensão aqui em Fortaleza, numa viúva de um português, gente muito boa. Aí meu pai apareceu lá no portão da garagem, lá da casa da senhora, que eu morava, meu quarto era em cima de uma garagem, batendo palma com um pacote um embrulho embaixo do braço. Eu não sabia o que era aquilo, era um presente que ele me levava, que era, para surpresa minha, o meu primeiro escrito. Quer dizer, ele pegou, juntou meus versos, que eu nem sabia se aquilo tinha densidade ou não, e pediu ao companheiro da Academia Parnaibana de Letras, Anchieta Mendes, que então era juiz de direito, para fazer um prefácio do livro, e ele deu o nome de Primeiros Versos. Então esse é meu primeiro livro que foi publicado, né,
E, para surpresa minha, dos meus primeiros versos. Aqui foi o pontapé inicial no mundo da literatura, este livro. Né? Pronto. Maravilha, então. E eu creio assim, você falou que que fundou o Querela, que foi um jornal alternativo da época, não é? E assim, hoje em dia as pessoas não têm a dimensão do que é um jornal, visto que nós temos a internet, nós temos a televisão. Mas qual era o impacto de um periódico cultural na época, na década de 70? Nós vivíamos na época da ditadura, né? E aí nós tínhamos todos uma sede muito grande por mudança, por libertação, por construir uma nova sociedade, o resgate da democracia no país. Então, todos nós tínhamos a sensação de que nós estávamos fazendo história, cada um dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades. Então, a maneira que eu encontrei de participar dessa transformação foi através do jornal alternativo. Então, era o fazer jornalístico, deixando suas marcas, suas digitais, naquele momento histórico em que todos nós almejávamos por transformação, por liberdade. Que, inclusive, foi a veia que o Inovação continuou fazendo, né? Com as edições futuras que ele foi fazendo, sempre essa pegada mais política, essa coisa mais... Com certeza. O Inovação preencheu uma lacuna que existia na cidade de Parnaíba por muito tempo. Fernando, uma coisa interessantíssima é que você acabou de nos falar que o seu primeiro livro foi um presente do seu pai, um presente surpresa. No ano de 1980. Isso. Eu imagino que isso tenha sido, assim, na época, para você, um jovem estudante ainda, de uma importância, assim, imensurável, visto que foi o seu próprio pai que teve o cuidado de ir atrás de um prefaciador, foi atrás de imprimir a obra. Como foi que isso... deixa eu ver... como isso se refletiu em você, essa iniciativa dele de pegar os seus textos e imprimir, e transformar em livro? Olha, os pais da gente têm uma antivisão das potencialidades que todos nós filhos temos. Eu acho que meu pai, com esse gesto, ele demonstrou... Meu pai, que foi embora tão cedo, morreu com 46 anos de idade, ele com esse gesto, ele demonstrou, quer dizer, ele me deu esse presente, 2 anos depois ele faleceu, né? De modo que ele ao fazer ao me dar esse presente, ele me fez compreender a minha veia poética, a minha afinidade com o mundo da literatura. E ao optar em fazer o curso de Direito, porque também eu ficava dividido entre o Direito e a Arquitetura, porque eu sempre gostei de construção, de reforma, de casa. Eu sou fascinado por esses temas, ainda hoje. Mas eu fiquei balançado entre o Direito e a Arquitetura, porque, com certeza, a matemática, a física, não era uma das melhores disciplinas para mim. Eu gostava mais de outros temas, né? De modo que o direito, depois eu me transformei, acabei me tornando professor mais adiante da mesma faculdade onde eu fiz o curso de Direito, da Centenária Faculdade de Direito da Federal do Ceará. E aí eu dizia sempre aos meus alunos, olha, quem faz o curso de Direito pode ser inclusive advogado, né? Porque a profissão do Direito, a graduação de Direito, dá esse leque de alternativas. Você pode dar ferramentas para você se tornar um grande escritor, um grande poeta, um grande político, um grande empresário, né, um grande advogado, jurista, enfim, né, no mundo do jurídico é uma profissão fascinante por conta dessa infinidade de possibilidades que você pode trilhar. Eu imagino exatamente. E essa coisa do direito de trabalhar muito o significado das palavras, a linguagem, tudo isso, querendo ou não, serve de bagagem para que o escritor aproveite muito disso e leve para a sua literatura. Tanto é que muitos escritores, eles são formados em direito, né? Sempre há essa confluência entre direito e a literatura, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco. Sim, com certeza, com certeza. É porque eu tive a possibilidade e o prazer de ter na sala de aula dentistas, engenheiros, pessoas de outras profissões. E aí eu perguntava, você está fazendo direito, qual a opção, por que você escolheu o curso de direito? Não, professor, porque o direito vai me dar ferramentas para eu exercer melhor a minha profissão, até para me defender das armadilhas que o mercado
se nos oferece no cotidiano. Então, numa sociedade de transformação, há muito conflito. Então, as pessoas, às vezes, não têm esses conhecimentos, acabam se perdendo nesses emaranhados aí de armadilhas que existem e que, às vezes, dá um prejuízo financeiro terrível. Eu imagino. Aproveitando essa coisa do direito, eu também sou estudante de direito, então estou ali naquela... Fernando, você foi professor de direito durante muito tempo, inclusive é aposentado, né, pela Universidade Federal do Ceará, e você gostava de levar a poesia, a literatura para a sala de aula? Sim, sim. Eu fazia isso com muita frequência. Inclusive, quando eu li um livro, que não necessariamente um livro de poesia, mas um bom romance, algum livro interessante assim, extracurricular, eu chegava na sala de aula e dizia, minha gente, eu acabei de ler esse livro é fascinante, por isso e aquilo. Então, eu tentava contagiar meus alunos para que eles também não ficassem presos muito só naquele conteúdo amarrado que tinha nas disciplinas letivas. Né? Porque eu dizia, olha, quem faz o curso de Direito tem que gostar de ler. O aluno tem que gostar de ler. Porque as pessoas que procuram um profissional do direito são pessoas que têm problema, né? E elas precisam de atenção. E nem sempre o profissional tem essa formação tão ampla, com esse compromisso de ver o ser humano que está necessitando de atenção. Né? Inclusive, assim que eu me aposentei, que foi em janeiro de 2016, está passando rápido o tempo, um livro que eu publiquei, que eu considero um livro de transição, saindo do mundo do direito, mergulhando mais propriamente dito no mundo da literatura, é esse livro aqui, Direito, Arte e Literatura, Parceria ou Cumplicidade. Eu andei participando de alguns congressos do COMPED, que é organizado por professores de pós-graduação, pelo Brasil afora, e eu sempre, meus artigos, que eu concorria e ia defender, porque havia necessidade da defesa presencial, eu percebi que, dentre as várias possibilidades daqueles grupos de trabalho, tinha um GT, grupo de trabalho, que era esse, Direito, Arte e Literatura. Aí, meu Deus, quer dizer que existe a possibilidade da gente sair daquela coisa tão previsível, desses trabalhos tão acadêmicos, e mergulhar num trabalho mais solto, mais que tem a ver com literatura, com uma coisa que me puxando para o outro lado literário. Aí eu fui perceber, vou ver o que é que vai acontecer. Para a felicidade minha, todos os trabalhos que eu concorri, porque também passa por um crivo de seleção que é aprovado ou não, né? Todos os meus trabalhos foram aprovados. E também eu percebi que no Brasil tem pouca literatura publicada nessa área, abordando essa temática, direito, arte e literatura. Existe alguma ligação entre o direito e a literatura? Então você vê com meus temas aqui, são só os títulos, só para você ter uma ideia dos títulos, que eu acabei transformando em esse livro, né? Que eu defendi em Niterói, São Paulo, Belo Horizonte e Santa Catarina, né? E João Pessoa também, João Pessoa. Bom, direito e literatura, parceria ou cumplicidade? Um tema. Outro tema, que virou capítulo de livro. A literatura e a música como expressão de sentimentos com repercussão no mundo do direito. Veja bem, um título meio doido assim, mas todos foram aprovados. Eu fiquei numa felicidade tamanho. A literatura e o amor como expressão do poder. E quando eu defendi esse trabalho, o professor lá, que estava fazendo a arguição das apresentações, ele chamou muita atenção para esse tema. A literatura e o amor como expressão do poder. Ele dizendo que o amor que movimenta as pessoas, que dão sentido à pessoa, que inclusive eu abordei esse tema na última live. Influência do direito, do cinema e da literatura na construção da cidadania brasileira. Influência da literatura no direito e no cotidiano brasileiro. Então eu acrescentei com mais um capítulo, contando meu trabalho de titulação. Professor titular, eu tive que participar de uma banca com 5 doutores, professores e doutores, falando da minha trajetória acadêmica e tal. E eu publiquei no último capítulo. E no primeiro capítulo eu fiz um trabalho, exatamente uma reflexão para os profissionais do direito, que era em cima do pensamento de que, em tese, os cursos de direito preparam profissionais para o litígio, não necessariamente para resolver os problemas das pessoas. Nisso que eu falava ainda há pouco, as pessoas têm problemas. Quando elas procuram profissionais, elas estão fragilizadas.
De modo que o profissional do direito ele tem que ter a formação, tem que ter o conhecimento, tem que ter a maturidade de tratar com pessoas vulneráveis do ponto de vista emocional. Não é só financeiro, é emocional, sobretudo. Então tem que ter essa visão, essa maturidade para compreender a aflição. Então eu comparo aqui com o jardim, né? Pegando aqui um gancho de um livro do padre Fábio de Mello, que é Tempos de Espera, um livro maravilhoso, recomendo que todo mundo leia, Tempos de Espera. E ele fala a história do jardineiro que cuida do jardim, um cara que é professor, se aposentou e foi cuidar de jardim. E aí eu digo assim, olha, fazendo uma comparação, puxando essa abordagem do padre Fábio de Mello, no primeiro capítulo eu trato sobre essa questão que, na verdade, o profissional, o cliente do profissional do direito, são como as plantas de um jardim. Cada um precisa ser regada no seu tempo certo, tem que ter a luz do sol no seu tempo certo, tem planta que é mais de sombra, tem planta que está muito bem no sol, tem planta que não precisa de muita água, outra com muitas águas. Então, é preciso que o jardineiro dê um tratamento diferenciado a cada uma das plantas que embeleza o seu jardim. E é isso que a gente tem que é fascinante o curso de Direito. É por conta dessas histórias, né? Muito legal. Que maravilha, então. Então, assim, querendo ou não, tem que existir uma sensibilidade por parte desse profissional que vai receber essa pessoa que está com um problema e quer que ele seja resolvido, né? Inclusive, antigamente, eu participei de alguns congressos de direito constitucional e eu percebia que muitas das palestras que eram desenvolvidas naqueles eventos ia no sentido de dizer o seguinte, olha, nós precisamos criar algum mecanismo legal que dificulte o recém-formado ingressar já na magistratura. Porque ele, em tese, ele é muito verde, ele é muito imaturo ainda. Então ele precisa ter um tempo de experiência na advocacia para poder ele ter o contato com as pessoas, né? E com isso, ele tem maior possibilidade de tomar uma decisão mais sábia. Interessante que que eu dava aula no mestrado, no doutorado e na graduação, na federal. E nos últimos anos eu fiquei com dedicação exclusiva, mas anteriormente eu dei aula também na então Faculdade de Cristo, o curso da Unicristo atualmente, curso de Direito, no Farias Brito, na pós-graduação da Unifor, no Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, da Escola Superior da Magistratura, enfim. E também, no período que eu estive em São Paulo, eu andei ministrando algumas aulas em Minas Gerais. Mas o que é que eu fazia na minha turma de graduação de Ciência Política, que era primeiro semestre? Eu, logo no começo do semestre, eu entregava para os alunos plano de ensino, eles tinham todo o conteúdo que eu ia desenvolver, aula por aula, durante o semestre todo, e isso eu aprendi com a experiência que eu tive de 6 anos dando aula na Faculdade de Cristo, que hoje é a Unicristo. A gente aprende a fazer esse trabalho, que eu achei fascinante, e eu levei lá para a Federal, e eu fazia isso. E aí eu já distribuía, dividia algumas equipes, para no final do semestre, cada equipe ficava com a missão de ler um livro. Então, naquele dia, num dia só de aula, cada equipe, 5, 6 equipes. Então, na mesma sala de aula, num só horário de aula, 5 ou 6 livros eram comentados em sala de aula. Por quê? Porque você lia um livro e você era estimulado pelas outras apresentações das outras equipes para também, nas férias, né, se sentirem motivados a ler também aqueles livros que foram apresentados na sala de aula. Extracurricular. E aí, foi uma experiência muito boa mesmo, né? Porque os alunos ficavam muito motivados e empolgados com essa história toda. Muito legal, foi uma experiência muito rica. Que maravilha, então. Então, a sua vida de magistério foi toda regada à literatura, a sempre incentivar os alunos a ler, e isso é muito importante. Ainda mais em uma sociedade que cada vez que lê, que parece que lê é cada vez menos. Interessante que um ex-aluno meu, que hoje é doutor em letras, eu fiquei muito feliz porque ele fez o prefácio do meu livro Atalhos da Vida, e aí ele faz referência a uma passagem de quando, no primeiro dia de aula dele, eu perguntava sempre para os alunos para quebrar o gelo, por que estava escolhendo o curso de Direito? Né?
porque é vocação, o outro ia dizer, eu estou falando direito, mas eu não vou ser advogado, não, eu vou ser poeta. Porque todo mundo ficou assim, espantado. Aí eu lancei um desafio, vamos fazer o seguinte, eu queria que na próxima aula, 5 minutos no início da aula, todo mundo trouxesse um poema para ler aqui na sala. E ele levou um poema de autoria dele. Ele foi o único que levou. Ele disse que na hora ele se sentiu um mico danado, porque só era ele que estava declamando o poema, que o resto da turma não fez isso. E ele fala isso no prefácio do meu livro, do Atalhos da Vida. No início, ele faz referência ao meu entusiasmo como professor, e é muito bom ser lembrado pelos ex-alunos com essa distinção, né? E eu acho que a melhor paga de um professor, quando ele cumpre sua missão e passa a fazer outras coisas na vida, é o carinho com que nós somos tratados quando nós nos encontramos com ex-alunos. Isso é uma alegria enorme. Você não quer imaginar, você tem jeito para ser um bom professor também. E no dia que você for professor, você vai se lembrar dessa minha fala de hoje, de que é muito gratificante a gente ter esse carinho e essa atenção com ex-alunos, né? Muito bacana. Né? É indescritível, indescritível. Certeza, com certeza é uma relação única que se leva para toda a vida. Fernando, uma é de suas obras, que foi lançada, se não me engano, em 2017, Alicerce, história de Edmir Ferraz e Ferraz Filho. Ela relata a história dos seus avós. Você fez uma vasta pesquisa sobre a biografia do seu avô e da sua avó e trouxe para uma obra ampla, uma obra detalhada sobre a vida e história de cada um. O que lhe motivou a documentar essas biografias, tanto do seu avô quanto da sua avó, nessa obra Alicerce? Bom, eu fui convidado para ingressar na Academia Parnaibana de Letras logo depois que meu avô e meu pai faleceram. Eu me casei em 82, em maio. Com uma semana, meu avô, Raimundo Ferraz Filho, faleceu, e na missa de 2 meses do meu avô, foi o 7º dia do meu pai, que ele faleceu em julho. Então, você pode imaginar o que foi o transtorno, o sofrimento que foi, parecia que não ia ter fim esse sofrimento na nossa família. E aí, pouco tempo depois, eu fui convidado para ingressar na Academia Parnaibana de Letras, que me deixou muito alegre, e foi uma solenidade em que 3 acadêmicos tomaram posse, eu, a dona Edmir Rego, e o Renato Arariboia Bacelar. Mas o que eu fiquei sabendo naquela ocasião é de que todo acadêmico que assumisse uma cadeira na academia, na APAU, precisaria fazer uma sustentação oral, um trabalho, né, do seu patrono. E o meu patrono era o Raimundo Ferraz Filho, que é meu avô. E naquela ocasião, como foi uma posse coletiva de 3 acadêmicos, só a dona Edmir que fez a apresentação, que foi na casa do Zé Pinheiro de Carvalho, que é na saída de Parnaíba, lá onde eu agora tenho uma coisa da polícia, a Academia da Polícia Militar, era lá, foi lá a nossa posse. Uma noite festiva, muito bonita, inesquecível. O Renato deve se lembrar disso. Mas aí, eu e o Renato, nós não fizemos nossa apresentação do nosso patrono. O que foi que eu fiz? Eu fiquei, como eu estava num momento pessoal muito delicado, por conta dessas perdas familiares, e eu recém-casado, então você pode imaginar o transtorno que foi. E eu adiei um pouco essa minha missão, esse meu compromisso, mas eu fiquei com aquilo, eu juntei algum material do meu avô, Raimundo Ferraz Filho, guardei numa pasta, pedi da minha avó Edmir Ferraz uma entrevista, eu fui entrevistando, nem gravei, eu anotei no papel ofício, folhas, e foi ficando, e acabei indo embora, eu fui fazer meu mestrado em São Paulo, voltando, eu me envolvi com a Escola Arco-Íris, que nós criamos em Parnaíba, a primeira escola que seguia a linha montessoriana no Piauí, foi a nossa, a Escola Arco-Íris. E depois acabei, vim para Fortaleza, nova etapa, fiz doutorado, e o tempo foi passando. E um dia eu comentando no grupo, do grupo de WhatsApp da Paula sobre esses assuntos, que minha avó tinha uma escola de datilografia, bem na porta, na rua Pires Ferreira, no centro da cidade, tinha uma escola de datilografia que funcionou por muito, muito tempo. E lá a professora que atendia os alunos era a Raimundinha. A Raimundinha era uma figura muito querida. Mas a Raimundinha, naquela época, todo mundo que ia para o centro da cidade ia caminhando pela rua Pires Ferreira. E todo mundo, as irmãs do Colégio das Irmãs, quando ia para o centro, passavam na casa da dona Edmir para tomar um cafezinho na casa da dona Edmir. Então, a casa da dona Edmir Ferraz era caminho de todo mundo. E na frente era a escola de datilografia. E a Raimundinha fazia o registro de todo mundo que ia e vinha, né?
Ela ficava na janela, olhava para um lado, para o outro, e ela tinha esse hábito. Depois minha avó colocou uma grade na janela. Aí ficou mais difícil da Raimundinha olhar as pessoas que passavam na rua. Mas eu comentando sobre esse assunto, relembrando isso com a dona Cristina, no grupo da PAU, a dona Cristina me lançou um desafio, Cristina Moraes Souza. Eu devo isso a ela. Eu disse, Fernando, escreva a história da Dona Edmeia. A Dona Edmeia tem uma história tão bonita. A Dona Edmeia criou uma escola de arte dramática em Parnaíba, na década de 40, que funcionou durante 10 anos. Né? Ela fazia as peças teatrais, ela contracenava, ela fazia o cenário, ela fazia tudo. Né? E aí, o Benjamin Santos sabe muito bem o que eu estou falando, que o Benjamin continua sendo fã de Edmeia Ferraz, e com razão, ele tem toda razão. E a Dona Cristina também, e tantos outros mais. E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, eu já tinha esse meu débito com meu avô, meu patrono da Academia Parnaibana de Letras, Raimundo Ferraz Filho. E aí eu resolvi, naquele momento, foi em 2016, outubro de 2016, essa conversa de WhatsApp. Por isso que é bom esses desafios, alguém vir chacoalhar a gente para poder a gente sair da inércia. E a Dona Cristina fez isso naquele momento para mim. E eu devo muito isso a ela. Bom, naquele momento surgiu a ideia de eu fazer um livro, não apenas... quer dizer, aquele trabalho pequeno de 3, 4 páginas do meu patrono se transformou num livro. Eu disse, olha, a partir desse momento eu vou escrever a história não só de Edmeia Ferraz, eu vou escrever a história dos dois. Porque Raimundo Ferraz Filho e Edmeia Ferraz se completavam. Eles foram figuras queridíssimas em Parnaíba, muito atuantes, eles não foram omissos. O meu avô, Raimundo Ferraz Filho, chegou em Parnaíba como caixeiro viajante. Depois ele foi trabalhar na Casa Inglesa. Fez amizade com os comerciantes da época, depois Pedro Machado o chamou para trabalhar no setor de tecidos da Pedro Machado. E ele foi lá trabalhar nesse setor como balconista. Meu avô criou o Sindicato dos Comerciários de Parnaíba. Meu avô criou uma confusão danada com os empresários da época em Parnaíba, porque eles resistiam a cumprir a semana inglesa, que é as 44 horas semanais, os comerciantes não queriam ter limitação de jornada. E meu avô foi para a rua, fez um movimento de rua com os trabalhadores e tal. E foi um movimento vitorioso. A lei já existia, tudo da CLT e tal. Depois, meu amigo, o tempo foi passando, meu avô acabou sendo convidado pelo seu Pedro Machado para adquirir a gráfica americana, que era de um genro dele que estava voltando para o Rio de Janeiro para fazer outras ações, outras atividades. E a gráfica americana foi comprada desse jeito. Meu pai recém-formado e meu avô queria que meu pai não fosse ser empregado de ninguém. Meu pai dizia isso com muito orgulho. Meu pai comprou a gráfica para mim para não ser empregado. Né? E o fato é que eles foram trabalhar nessa gráfica, mas aí meu avô começou a trabalhar nos movimentos literários, o Daniel Ciarline tem um estudo sobre Raimundo Ferraz Filho, ele tem um acervo maravilhoso. Quando eu me encontrei com ele, foi quando eu conheci o Daniel, que é uma figuraça, né? Ele disse, olha, o seu avô tem trabalhos da década de 40. Bom, aí isso me deu um gás danado, quer dizer, esse livro, que minha mulher pensava que eu estava ficando doido, porque eu acordava 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, e até as 11 da noite, digitando o livro, né? Eu não queria perder o fim da meada. Disse, Fernando, para que essa pressa? Por que essa pressa toda? Mas é porque quem escreve, todo pesquisador, sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente se levanta, a gente está concentrado num determinado assunto, escrevendo. E a gente se levanta para fazer qualquer coisa, quando a gente volta, a gente tem que retomar o assunto, e isso leva algum tempo. Às vezes você perde o fio da meada e tal. E aí tinha pressa de escrever esse livro. Então, para mim, esse livro foi escrito com muita emoção. Olha, eu reuni no Centro Cultural Caxeiral mais de 200 pessoas. Você estava presente, Jailson. Você é testemunha disso. Não é? Você viu, deu problema no ar-condicionado, e aí as pessoas, ninguém se queixou. Só um amigo nosso que ficou levantando que era impossível. Eu não ia pegar aquelas pessoas, muitas delas idosas, deslocar aquelas pessoas de uma sala para outra, segurando a cadeira de um lugar, não ia fazer isso. E as pessoas foram de uma generosidade, ninguém se queixou do calor, foi tão bonito. O prefeito municipal, o doutor Francisco, esteve presente, ex-aluno, ele disse com muito orgulho, Edmeia Ferraz, minha primeira professora, até hoje ele fala sobre isso, de modo que foi uma solenidade linda, né? Aquilo foi uma resposta da cidade de reconhecimento do valor, do trabalho que ambos fizeram
Eles amaram Parnaíba, foi uma cidade que os acolheu e que eles tinham como sua, né? É muito gratificante poder ser descendente desse casal. Muito bom. Você não quer imaginar. Eu imagino sim. Eu lembro que o lançamento estava cheio, gente em pé do Sim. lado, gente em pé na frente, atrás. E assim, a sala é grande e ainda assim ficou gente do lado de fora, né? Foi realmente uma solenidade muito bonita, realmente Foi. foi bem E emocionante. interessante, não sei se você percebeu, um grande amigo meu, que é o José Luiz Lira, que eu conheci exatamente no bojo dessa pesquisa, porque a dona Cristina me lançou o desafio, fui a Parnaíba, e na volta, bom, eu vou logo em Guaraciaba do Norte, porque a família dela, a Memória, é uma família importante de Guaraciaba do Norte, que é no topo da serra, que é de Ibiapaba. E eu fui lá, né? A igreja matriz de lá tem não sei quantas, o bisavô dela, a bisavó dela, muitos da família Memória estão, estão sepultadas nas paredes da catedral da cidade. 8, 9 ruas da cidade têm nome de Memória, né? Então, é uma família de grande expressão lá no município. Então, foi assim que eu conheci o Lira, né? E hoje é um grande amigo meu. Então, o Lira, inclusive, dada essa proximidade, me convidou para ingressar na Academia Cearense de Cultura. Então, é uma amizade, são essas pessoas que a gente vai encontrando no meio do caminho, que a gente cria amizade, afeição e tem a sensação de que é amigo e de se conhece há muitos anos, quando na verdade é por conta das afinidades. Então o Lira foi para Parnaíba para o lançamento desse livro, de Meia Memória e Ferraz Filho. Ele ficou encantado com tudo que viu. Ele foi encantado quando deu problema lá no som, e aí alguém diz assim, vamos cantar lá, o hino a capela, o hino da Parnaíba. Todo mundo cantou o hino do começo ao fim. Isso, não, rapaz, olha, meus amigos parnaibanos, piauienses, que estão nos assistindo. Não é todo lugar que a população conhece o hino da sua cidade. Aqui em Fortaleza, eu estou em Guaramiranga hoje, aqui na Serra. Mas em Fortaleza, poucos são as pessoas de lá que conhecem o hino da sua cidade. Não conhecem. E o piauiense... Aí tinha um professor amigo meu, o Marcelo Guerra, que dizia, rapaz, vocês piauienses, vocês são diferentes. Vocês, quando se reúnem numa mesa de bar, ou num encontro social de piauiense aqui no Ceará, todo fim de noite vocês acabam cantando o hino do Piauí. E é verdade. Eu já participei de alguns encontros desses aí, no final da noite a gente canta, se levanta, os piauienses, vamos lá para frente, a gente canta o hino do Piauí. Você já viu isso em outro lugar? Não existe. Quer dizer, a gente tem nós temos uma série de coisas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, a autoestima do piauiense é muito baixa. Precisa dar porque é um estado que tem muito potencial, tem muitos valores. Eu não me conformo com essa baixa autoestima. Mas, ao mesmo tempo, nós temos assim um vigor, uma característica nossa. Nós somos muito humanos, nós temos um calor afetivo, nós somos muito receptivos. Nós somos muito amorosos. O piauiense, quando recebe uma visita, recebe a visita com um abraço apertado. Leva para a cozinha da sua casa, para comer da melhor comida que você pode oferecer na sua casa. Nem em todo lugar isso acontece. Outros lugares, vamos nos encontrar no barzinho. Mas ninguém convida para ir para sua casa. Entendeu como é que é a história? No Piauí, não. Quando nós convidamos uma pessoa, é para dividir da intimidade, do nosso convívio, da nossa casa. Isso é coisa nossa. O piauiense é um patrimônio nosso, né? A gente tem que valorizar isso. Nós somos um povo de muito valor. Nós só precisamos acreditar nisso, né? É preciso a gente trabalhar isso com a autoestima. Nós temos muito valor, né? Vamos lutar por isso. Não é uma luta fácil, né? Mas a gente tem que acreditar nisso, porque não é utopia, isso é uma realidade. Para a gente ser valorizado, respeitado, é preciso que esse respeito parta de nós mesmos. Nós temos potencial, nós piauienses. É assim que eu vejo. Tá vendo como eu sou idealista? Sou idealista. Continuo, mesmo aposentado, e continuo com esse espírito sonhador. Uma bela fala, com certeza. E aproveitando o gancho, eu leio a fala que o próprio José Lira me enviou por WhatsApp agora há pouco, falando da sua pessoa, a qual ele elogiou bastante, e ele falou o seguinte:
Fernando Basto Ferraz é uma pessoa querida, amiga. Sua avó, mesmo depois de falecida, nos apresentou. Foi por meio do livro que escreveu sobre o casal Edmeia e Ferraz Filho que conheci o acadêmico Fernando Ferraz, orgulho do Piauí e do Ceará. Numa manhã de fim de outubro de 2017, meus pais receberam em Guaraciaba um pesquisador. Ele se fazia acompanhar de sua simpática esposa, que dizia mais tarde minha mãe por telefone. Chegando em casa, no dia de Todos os Santos, pensei em ligar-lhe. Recebi de presente seu livro Folia das Letras, com folha prefacial de Dimas Macedo. Independentemente de sua pesquisa, o livro me faria ligar não só para agradecer, mas para parabenizá-lo por sua arte poética. O cansaço me venceu e deixei para ligar mais tarde. E de repente, não mais que de repente, lembrando Vinícius de Moraes, o telefone tocou. Era o professor Ferraz. Após alguns minutos de prosa, parecíamos velhos amigos. Amigos de infância, pois somos quase da mesma idade, não é, Ferraz? A princípio, achava eu que Edmeia... Só um instante. A princípio, achava eu que Edmeia era parte de minha pesquisa que dura quase minha existência sobre Guaraciaba do Norte. A cidade de Guaraciaba que um dia Ferraz conheceu menino quando tínhamos por vigário o santo Monsenhor Antonino Soares, e depois de saber que Dona Edmeia Memória se encontrava na cidade, a convidou para hospedar-se na casa paroquial, que está encravada no ponto mais alto da Serra da Ibiapaba. Num primeiro momento, Campo Grande foi colonizada pelos Melos, Martins Chaves, Araújos e Mourões, e civilizada pelos Memórias. Inclusive, nosso primeiro pároco, o padre Bernardino Memória, é irmão do pentavô de Dona Edmeia, coronel Plínio de Oliveira Memória. Memória é quase uma saudade, uma lembrança permanente. Inclusive, é uma frase que está no próprio livro Alicerce, na capa de trás, né? Mas ao ler este livro, quase de um fôlego, descobri muito mais. Descobri pessoas maravilhosas que, vencendo inúmeros desafios, só pegaram o que de bom aconteceu e dão-nos verdadeiras lições. Estou ansioso para ler seu romance. Não tenho dúvida de que será um sucesso. Professor José Luiz Lira, presidente de honra da Academia Brasileira de Geologia e diretor do Museu Diocesano de Sobral. Rapaz, eu estou comovido com essa fala do meu amigo. Muito bom, muito obrigado, muito obrigado. Ele tem o dom de transformar coisas simples em coisas belas. E ele é muito generoso comigo e é uma pessoa que mora no meu coração, um grande amigo meu. O Lira é uma pessoa fantástica, fantástica. Eu não me canso de elogiar porque ele é merecedor de todos os elogios. É uma pessoa muito querida aqui no Ceará, né? E ele fez, ele foi também, ele foi muito bem aceito em Parnaíba. Logo em seguida o prefeito chamou para receber um título, uma solenidade aí. Interessante. Muito obrigado, Lira. Muito obrigado. Você foi muito generoso, meu irmão. Muito obrigado. Com certeza. Agora, aproveitando um pouquinho da sua fala passada, você falou que o seu avô é seu patrono na Academia Parnaibana de Letras e você também é membro da Academia Cearense de Cultura. É uma pergunta com uma resposta já um pouco pronta, mas eu gostaria de ouvir ela de você. Na sua opinião, qual é a importância para um escritor ser membro de uma academia de letras? A importância é ele ser um agente de transformação, é um agente compromissado com a história, com a cultura, com a literatura, é um intelectual que tem que assumir o compromisso de deixar esse legado, porque um povo que não tem história, que não valoriza a sua história, que não deixa esse legado, é um povo que não se respeita. Por isso que eu venho lutando há muito tempo para que Parnaíba tenha um museu. Quando eu falo nisso aí, causa arrepio em muita gente. Mas a cidade, Itauá, que é muito menor do que Parnaíba, que é do sertão de Inhamuns, aqui no Ceará, onde a época do ano falta água, a água que é servida na cidade de Carro-Pipa, tem um museu, e Parnaíba não tem um museu.
Quando eu falo nesse história de museu, o mundo desaba em Parnaíba. Eu não sei por que da resistência, mas há uma resistência tamanha. Há uma iniciativa de museu particular que é fantástico, que é do Memorial São Francisco, que é do meu amigo Jacques Cristiano, que é fantástico, muito bom. Mas eu estou falando em museu que deve ter sequência, mas eu acho que nós precisamos também ter um museu público em Parnaíba, porque isso faz parte de um contexto de preservação de uma história, de uma civilização, de um povo, né? De modo que quando esse último livro, esse meu romance, eu inseri algumas passagens do livro do historiador parnaibano Diderot Mavinier, enriqueceu o meu livro, e também ele fala, rápidas pinceladas, mas para mostrar o quanto que Parnaíba, a grandeza da cidade, como ela teve envolvimento proativo no processo de independência do Brasil, né? Como Simplício Dias da Silva tinha uma interlocução direta com Dom Pedro I. Quer dizer, tudo isso, hoje nós somos periféricos, nós não conseguimos ter nem nosso porto marítimo, né? Nós não conseguimos fazer prosperar uma economia que tenha pulso próprio, que ande com os próprios pés, não fique dependente do Estado e do município, né? Por conta de perdas. Então a gente não pode viver apenas de lembranças, a gente tem que construir o presente pensando no futuro, e nisso passa uma academia de letras. Uma academia de letras, meu amigo, que não produz, ela não devia existir como tal. Eu posso estar ofendendo involuntariamente algumas pessoas, mas a academia de letras, para ser tratada como academia, e ter o respeito de todos, ela tem que ter produção. Foi por isso que na nossa Academia Parnaibana de Letras, um determinado momento, quando na época era o doutor Lauro Correia, o presidente da academia, eu lancei uma proposta que a Academia Parnaibana de Letras entrasse em contato com o neto do senhor Ranulfo Torres Raposo, que era o responsável pela produção do Almanaque da Parnaíba, mas que por conta do avançado, ele publicou enquanto ele teve saúde. Quando ele não pôde mais, depois faleceu, houve uma interrupção. O Almanaque da Parnaíba é um dos periódicos mais longevos do Brasil, de publicações ininterruptas. E aí o que aconteceu? Tinha parado de ser produzido. Aí disse, olha, meus amigos, vamos fazer o seguinte, eu tenho certeza que o Manuel Domingos, que é um intelectual, que é parnaibano, é apaixonado por Parnaíba, né? Ele não vai criar dificuldade para que nós possamos publicar o almanaque. Eu não digo nem pedir a transferência dos direitos autorais, não, mas vamos viabilizar isso aí. Porque eu via naquilo ali duas questões. Primeiro, reativar o almanaque da Parnaíba e, ao mesmo tempo, ter uma produção, academia produzindo, entendeu? Conhecimento, produzindo cultura. Nisso, estava no processo eleitoral, acharam por bem, vamos deixar passar essa época da eleição e tal, e vamos retomar esse assunto em seguida. E mais adiante, o doutor Lauro formou uma comissão, infelizmente eu não fiz parte dessa comissão, que foi falar com o Manuel Domingos, e como eu previ, embora eu até hoje não conheço, não tive o prazer ainda de conhecê-lo pessoalmente, mas pelo relato que eu vi, dos companheiros que foram lá, ele recebeu com muita generosidade. Ele gostou tanto que ele sem ninguém pedir, ele disse, não, os direitos autorais eu vou passar para a academia, porque era um caminho natural, né? E hoje o Almanaque da Parnaíba é uma referência na cidade. Que bom que nós resgatamos e estamos em condições de produzir esse almanaque todos os anos. Então nós, na Academia Parnaibana de Letras, nós estamos cumprindo o nosso papel, porque nós estamos fazendo história, estamos fazendo o que é obrigação nossa fazer, que é deixar registrado, né, o conhecimento. Porque conhecimento que não é compartilhado, a gente começa a ficar preocupado. Né? Pessoas que têm um conhecimento que leva consigo quando parte para outro espaço. Não, a gente tem que dividir o conhecimento para que nós possamos avançar e construir uma civilização mais justa, menos desigual, mais humanitária, né? Que as pessoas sejam mais solidárias umas com as outras. Isso é possível. É utopia? É utopia. Mas a vida só tem sentido porque a gente acredita nela. Né? A gente acredita que é possível. Nós somos agentes de mudança. E o pessoal que está na Academia de Letras são pessoas que são referência na cidade. E agora, mais do que nunca, Parnaíba como uma cidade universitária, nós estamos recomeçando uma nova fase da história da cidade. Eu acho que essa grande transformação
qualitativo em tudo na cidade, vai acontecer por conta do conhecimento que liberta. Eu dizia isso para meus alunos sempre na faculdade de Direito. O conhecimento liberta. Porque é verdade. Um aluno ficou tão empolgado que um dia ele pegou, colocou, eu cheguei no quadro, na sala de aula, tinha isso aqui. O professor Fernando Ferraz com a pasta e dizendo, o conhecimento liberta. Certo? O conhecimento liberta. Porque eu sempre falava isso em sala de aula. Porque eu acredito muito nisso. Então, este é o caminho, né? Eu digo assim, liberta das nossas limitações, da nossa baixa autoestima, para que nós possamos construir uma civilização melhor, né? Parnaíba é uma cidade que vive, é assentada numa região tão rica, tão bonita, num lugar tão estratégico, e, né? Vamos sair da caverna, do mito da caverna do Platão, a gente precisa de ver a luz lá fora, né? E essa luz lá fora é o conhecimento, né? O conhecimento ninguém tira da gente. Para onde a gente vai, ele vai junto com a gente. Certo? Eu sou empolgado, viu? Você começa a me instigar, Jair. Não faça isso não, viu? Não faça isso não, porque a gente vai longe. É coisa de professor. Com certeza. Fernando, agora passando para o seu mais novo triunfo literário, no último dia 9 foi lançado de forma virtual o seu primeiro romance. Você foi por muito tempo poeta, ainda é poeta, claro, né? Mas em 2021 o mundo conheceu o seu primeiro romance, o romance Graça do Rio, que é um romance que se passa entre as cidades de Parnaíba e Fortaleza. E como é que foi, de repente, sair da poesia para a prosa? Você que já é um prosador, porque é pesquisador, durante muito tempo e ainda é. Mas como é que é a experiência e como é que foi para você escrever o seu primeiro romance? Eu vou confidencializar para você agora e todos que estão nos ouvindo nessa noite. Eu sonhava em escrever um romance. Era um antigo sonho meu. Eu precisava um dia escrever um romance. E eu acho assim, tudo tem seu tempo. É como uma casa que você vai ser construindo. Você não constrói uma casa pelo telhado. Você constrói uma casa pelo alicerce. E o alicerce é essa base do conhecimento, da leitura. Então, eu acho que eu cheguei num ponto de maturação, eu cheguei de maturidade em que me permitiu chegar ao momento de eu escrever, realizar esse grande sonho. Então, este ano de 2020, e que eu passei muito tempo em casa, a gente continua em confinamento, que eu passei dos 60 anos já, então a gente precisa ter cuidado, redobrado por conta da Covid. Então, eu passei assim, bom, eu de repente me deu start, o pontapé inicial para eu escrever o romance. E aí os personagens foram aparecendo, eles foram se apresentando para mim. Então, eu acho que é ser muito simplismo você atrelar, o Fernando Ferraz escreveu um romance porque ele se inspirou, ele imitou, eu não imitei ninguém. Quem me conhece, eu acho que tem que me respeitar, porque sabe que eu não faço plágio. O que eu escrevi é fruto do meu conhecimento, da minha cultura acumulada ao longo da minha vida. Eu fiz agora 61 anos de idade. Eu não sou Maria de primeira viagem, eu não sou um croner. Eu não sou uma pessoa que começou agora. Você mesmo falou no início dessa noite que eu já publiquei muita coisa. Sim, é verdade. Né? Eu já sou aposentado, já sou avô. Eu tenho um nome a zelar, a gente passa a vida toda construindo um nome, uma reputação. Então, eu estou aqui, meus amigos, e aqui ninguém me acusou de nada, não. Eu só estou lhe dizendo que a gente não pode... se você disser assim, Fernando, qual é a tua influência literária? Eu não sei te dizer, cara. Eu não sei te dizer, porque eu leio tanto que eu não sei te dizer. Adoro biografia, adoro história, né? Aquele livro do Lira Neto que contou a história de Getúlio, adorei. Allende, Isabel Allende, adoro Isabel Allende. Gabriel Garcia Marques, adoro Gabriel Garcia Marques. Ken Follett. Tem tantos autores. Agora mesmo li A Boca do Inferno de Ana Miranda, que era um livro que eu me penitencio, que era um livro que eu era para ter lido há muito tempo, que é um livro maravilhoso.
Li a Rainha Vitória, que eu achei fantástica a história dela. Um livro da Ana Maria Gonçalves, que para mim é o melhor livro que fala sobre a escravidão, um defeito de cor, maravilhoso. Uma espanhola, Maria Duenas, O Tempo entre Costura, A Melhor História Está por Vir. Então, são temas variados que fazem com que a gente fique aguçado. E a vontade, junta a vontade de comer. Como é que tem história? A fome e a vontade de comer. A fome e a vontade de comer, né? Porque eu já gosto de ler, né? Leio muito. E gosto de ler coisa boa. Então, eu não perco tempo com coisas que não me acrescentam. Então, eu acho que é um desabrochar, da maturidade mesmo, né? Eu acho que cheguei ao meu ponto, eu acho que o ponto ideal é como uma fruta de uma árvore, ela tem um momento, né, de ser colhida, né? É tempo de plantar e de colher. Eu estou colhendo o que eu plantei a vida toda, minha gente. A minha vida toda é uma vida acadêmica. Eu, de um tempo para cá, eu disse, eu não sou nem advogado, eu sou um agente de transformação. Mas é isso, é assim que eu me sinto. Né? Uma época dessa, eu fiz parte de um grupo, um projeto maravilhoso do Sebrae, uma pena que tenha acabado, chamado Projeto Sebrae Ideal. Aqueles que já participaram desse projeto devem lembrar como foi gratificante. Eu participei como aluno, depois fui chamado, eu me cadastrei no Sebrae Nacional para ministrar curso pelo Brasil afora. Então era um trabalho que era voltado para o micro e pequeno empresário. Então eu conheci o Amazonas, fui em Rondônia, fui no Pará, fui em Marabá, Parauapebas, Santarém, Novo Repartimento, andando de lancha, fui no Macapá, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí e tal, ministrando cursos pelo Sebrae Ideal. Então, eu vi Ceará também todo. Então, sabe, a riqueza que foi essa experiência, eram 8 horas de aula, 8 horas a aula dia. Então, era um módulo, a gente ficava em confinamento, a gente almoçava ou jantava num lugar e ficava todo mundo lá. E era bem dinâmico, tinha exercício, aula prática, coffee break, almoço ou jantar, tinha essas coisas todas. Mas eu voltava de lá fortalecido desses encontros. Sabe por quê? Porque eu vinha cada vez mais convencido que o Brasil é feito de gente boa. Os brasileiros, esse nosso povo não tem igual. Nós temos muito valor. Muita gente boa produzindo. O Brasil não é esse que a gente vê na televisão todo dia, não. O Brasil é muito maior do que isso, né? Essa confusão toda que nós estamos vivendo, esses desencontros de informação, de coisas todas. O brasileiro é aquele que acorda de madrugada, que vai trabalhar, que constrói nosso país, né? Que acredita que é possível trabalhar com dignidade. É nesse brasileiro que a gente tem que apostar, porque é ele que faz o país andar, né? Então, esse micro pequeno empresário, respeitando os grandes empresários que geram emprego, que geram riqueza, mas nós não podemos esquecer os pequenos, porque eles também estão ali no dia a dia, dando o suor do seu trabalho, né? Construindo, fazendo família, construindo, criando seus filhos. Então, essa é uma grande nação. O Brasil é um país fantástico. A gente só dá ideia da grandeza do Brasil quando a gente sai, a gente vai e viaja, conhece outros lugares. Argentina, que as pessoas adoram ir para a Argentina, eu estou bem, lá é maravilhoso e tal, mas a Argentina tem um tango, depois do tango tem um tango, e depois, quando sobe, tem um tango. O Brasil tem uma diversidade de música, de crenças, é fantástico, esse é um país fantástico. Essa miscigenação democrática que permite que um judeu possa viver do lado de um palestino aqui no Brasil sem ter conflito. Vem só um negócio desse. Qual outro lugar que tem isso? O Brasil. Brasil. Então, as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje é um momento, nós vamos superar isso, com certeza. Maravilha, Ferraz. Estamos já, assim, nos encaminhando para o final. Assim, tá uma conversa esclarecedora, motivadora e emocionante também. Sua fala é muito emocionante. E, assim, a última pergunta que eu teria para lhe fazer seria: quais são os seus planos literários para o futuro? Eu sei que a palavra bem não é plano literário, mas vamos dizer que vamos usar essa palavra. Quais são os seus planos literários para o futuro? Eu já estou trabalhando em três trabalhos e simultaneamente, e espero que, eu não sei, eu preciso primeiro terminar de vender o livro, porque eu não tenho patrocínio, né? Eu preciso vender meu livro Graça do Rio, porque eu não tenho patrocínio.
E você sabe que a editora não pode... a gente tem uns compromissos com a editora, que a editora precisa ter o pagamento. Mas superada essa fase aí, eu já tenho 3 projetos, eu não vou ficar parado, eu não estou parado, e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar produzindo isso, eu me encontrei nesse trabalho. A literatura, eu digo para vocês sem falsa modéstia, a literatura neste ano de 2020, nesse início de ano de 2021, está me salvando junto com minha família. Porque não é brincadeira você passar a vida toda confinado, eu que sou muito irrequieto, passar boa parte do tempo dentro de casa, sem sair de casa, então a literatura está me salvando, né? Então eu estou aproveitando, eu estou produzindo, quer dizer, está sendo uma parceria bacana, né? Muito Eu estou aqui em Guaramiranga, porque eu tenho uma casa aqui em Guaramiranga, então, aqui na Serra, né? Eu saio de casa, minha casa ali em Fortaleza, e vou para minha casa aqui, que tem um pequeno quintalzinho que a gente trabalha, chega aqui, tem uma orquídea, tem uma flor diferente no quintal, a gente cuida do quintalzinho da gente, é pequenininho. Aqui é a casa de conjunto, né? Não é mansão, é coisa pequena. Mas aqui eu tenho a oportunidade de ouvir a voz do silêncio, né? Aqui eu tenho a oportunidade de escrever, fazer meus poemas, sem nenhuma pretensão de ser grandioso, mas me inspirando em grandes poetas como Cora Coralina, né, Manuel de Barros, né, Dimas Macedo, Ednólia Fontinelli, e tantos outros, né, Alcindor Candeira Filho, tantos poetas bons que nós temos, e a gente tem que se inspirar em coisa boa, então nós temos muita gente boa nesse país. Temos uma gente boa, temos uma arte muito rica, que infelizmente ainda não é valorizada tanto quanto deveria, né? E uma mente ativa como a sua não pode parar, não. Enquanto tiver força e vigor, tem que estar em atividade. Com certeza, com certeza, com certeza. Fernando, dito isso, eu só tenho assim a te agradecer por toda essa confluência que a gente tem tido desde lá, um pouco antes do Natal. A gente vem conversando já, li a sua obra, li os livros que você me mandou. Realmente a sua escrita é uma escrita muito apurada, uma escrita que não é difícil de entender, mas também possui a sua riqueza de detalhes. E assim, só tenho a te agradecer, o Piagui, só tenho a lhe agradecer por essa disponibilidade de participar da live piaguiense. Nós tivemos, infelizmente, um problema na semana passada que não deu tempo de corrigir, mas hoje corrigimos, e corrigimos assim da melhor forma possível, com uma boa conversa, com boa literatura, e agradecer a todo mundo que assistiu também, e eu deixo a você as últimas palavras. Bom, você tinha me falado que costumava pedir para o entrevistado ler alguns dos seus poemas. Está de pé isso aí? Com Posso certeza. então ler alguns dos meus poemas? Pode sim. Rápido. Amor é mil. Casa comigo, caso antigo, antes que o vento te afaste de mim. Dança assim em movimento, nua no jardim, teu cheiro de jasmim só pra mim. E só mais um. América Latina. América Latina, grita teu pranto, tua dor congela nos Andes. Poucos escutam teu desencanto nos limites de tua assimetria. Não se pode falar de integração sem conciliação com tua história. Será possível união na diversidade ou tudo é discurso da universidade? O mundo ainda não cogita ver a luta de teu povo por identidade. Tua integração não é submissão, e sim o despertar de uma insurreição. América Latina, agita teu canto para além dos horizontes. Querido, obrigado, viu? Piagui agradece, os leitores e espectadores agradecem, e assim, estamos de portas escancaradas o tempo todo. Um grande abraço a todos. Eu quero agradecer ao Piagui pela oportunidade e a você de modo especial pelas 2 lives. Você foi brilhante, você é um rapaz de muito talento e tem um futuro promissor. Viu? Foi um prazer enorme, eu só tenho que agradecer de coração sua generosidade e dedicação. E graças a você também, a divulgação desse romance está sendo assim uma coisa fantástica.
e eu estou encantado e quero agradecer a todos pela acolhida, pela forma, pela generosidade com que as pessoas estão comentando a leitura desse livro. Eu fico muito feliz, muito comovido. Eu quero agradecer de coração a todos vocês. Muito obrigado ao Piagui, a todos vocês. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Aqueles que tiverem interesse em adquirir a obra de Ferraz, procurem o Ferraz na internet. É no Instagram, Fernando Bastos Ferraz. Procurem o Piagui, que a gente encaminha para o Ferraz. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente está sempre de portas abertas. Obrigado, Ferraz. Obrigado a todo mundo. Um abraço, meus amigos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.